Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Peço aí a quem não é inscrito que se inscreva, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí também. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão de uma pessoa ter apenas uma tradução. Será que é bom? Será que é ruim ela ter apenas uma tradução de Bíblia? Muitas vezes eu me sento em rodas de conversa com irmãos e eu digo que eu já ouvi isso, sim. Tipo, uma vez a gente estava falando sobre questão de Bíblia, tradução, aí os irmãos de uma outra igreja aqui, né, amigos meus, aí eu falando que era importante você ter duas traduções, pelo menos duas traduções diferentes, né, ou três, dependendo da condição, no caso da pessoa, para saber, para poder ela estudar o texto bíblico e comparar as traduções, né? Já que muitas pessoas não têm acesso aos dicionários bíblicos, léxico, ao grego ou ao hebraico e tal. Então, o mínimo que nós temos que fazer é ter, no caso, diferentes traduções para fazer o trabalho de comparação das traduções. Aí, eu falando isso aí um irmão, ele falou que não precisava disso não, que a Bíblia que ele tinha verdadeira era corrigida, Almeida corrigida, e essa foi a Bíblia que ele sempre aprendeu a ler desde criança, e essa que era a palavra de Deus verdadeira, e que não sei o quê, e aí falou mal da Bíblia NVI, e de até outras Almeidas, o cara atacou sem conhecer, o pior é isso, sem conhecer, sem ter em mão, né? Ou seja, o cara fala do que não conhece. Eu até fiquei calado, porque, assim, às vezes não vale nem a pena a gente entrar em certos debates com pessoas que não têm um mínimo de ciência daquilo que ela está falando ali, né? Que ela está ali debatendo ali no caso. Eu até fiquei calado, deixei para lá, deixei falar. Mas a verdade é essa. Nós temos que ter outras Bíblias assim para poder comparar. A gente sabe que muito tempo a nossa Bíblia foi a corrigida, né? Apenas durante muito tempo, muitos crentes até hoje usam somente ela. Mas é aquela coisa, toda a tradução ela vai conter uma dificuldade, uma certa dificuldade. Então você vai ter tradução que vai ter uma dificuldade ali, a outra já vai ser em um outro texto e assim vai. Então nós tendo traduções diferentes, essa dificuldade aí ela vai diminuir. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 2, por exemplo, nós temos uma questão de tradução que ela vai exatamente tratar desse assunto aqui, ó. Em Tiago 1:2 fala o seguinte, Tiago ele diz aqui, ó, na corrigida, Almeida corrigida. Meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Quando cairdes em várias tentações. Eu te pergunto, será que Deus, ele quer que nós caiamos em tentação? Ele quer que nós venhamos a cair em tentação? Ou seja, será que Tiago ele quis falar isso mesmo? Eu acredito que não. Quando você olha o texto grego, eu estava olhando aqui, o termo usado ali, né? Peripto. Ele até pode ser traduzido como cair, dependendo do contexto. Ele pode ser traduzido assim também. Mas mesmo sem você olhar o texto grego, se você olhar, por exemplo, outras Almeidas, eu vou pegar aqui pelo menos mais 3 Almeidas. Por exemplo, a NA eu vou deixar por último. Vamos pegar a ACF, que ela tem mais ou menos o mesmo estilo de tradução da corrigida. Tiago, ele fala aqui, Tiago 1:2, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Então, é totalmente diferente. Não é cair, ele já traduz aqui como enfrentardes. E aí, são os tradutores, são as formas, é a forma como eles traduziram o texto. Ou seja, essa palavra grega. Então ela muda completamente. Cair em tentação ou em provações, né? Para enfrentardes, olha só, enfrentardes várias tentações. Então a diferença aí já é bem grande. Eu vou pegar uma outra tradução Almeida também, a ARA, né? Eu tô com a Shed. A ARA, ela vai dizer o seguinte,
Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. O passardes por várias provações. Também não traduziu cair. Então, olha só, já muda também o sentido. A NAA, a Nova Almeida atualizada, vai dizer o seguinte, ó. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então você vê que pelo menos 3 traduções que eu já li, elas estão indo na mesma linha. As 3, elas estão praticamente indo contra a tradução da corrigida. Mas vamos para a NVI. E é claro, tem outras traduções também, mas vamos ver aqui, ó. Tiago 1:2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então vejo que a NVI também, que é uma tradução, digamos assim, mais moderna, né? Traduziu também mais ou menos igual às últimas Almeidas que eu li. Todas elas estão diferindo da corrigida. O Novo Testamento grego, que eu tenho aqui, que é o interlinear, ele vai traduzir a palavra o seguinte, ó. Meus irmãos, tende por ocasião de grande alegria, sempre que passardes por diversas provações. Então, olha aí, ó. Inclusive, ele traduz aqui abaixo das palavras, né? Sempre que por provações ou provas passardes, ou seja, várias ou diversas. Então, ele faz uma tradução aqui imediata e depois ele conserta mais na frente no texto que tem numa coluna ali. Então, vai concordar com as traduções também que eu li por último aqui. Também discordando da Almeida corrigida. Então, você vê a importância de se ter várias traduções diferentes. Eu vou pegar um léxico, eu vou pegar o mais simples que eu tenho, que é esse aqui, ó. Um léxico grego, né, do Novo Testamento. A palavra grega ali, ó, perípeto. Deixa eu ver aqui. Isso. Poxa, eu marquei outra palavra acima, por isso que eu tava... Mas essa palavra aí, ó, cair com, encontrar, cair nas mãos de... Aí ele vai dando os textos, né, onde pode ser traduzido dessa forma. Por exemplo, cair nas mãos de, ele colocou em Lucas 10:30. Bater também pode servir, né? Atos 27:41. Mas ele diz aqui também que pode ser traduzido como cair com. Olha só, essa palavra pode ser traduzida como cair. Por isso que a corrigida colocou cair. Só que os tradutores ali não olharam o contexto, né? Só que ele diz aqui que no texto de Tiago 1:2, olha só, o texto que nós estudamos, ele traduziu aqui como envolver-se. Olha só, envolver-se em diversas provações do caso. Ele já não coloca aqui cair. Então ele vai mais ou menos estar parecido com as outras Bíblias, com as outras Almeidas que eu citei, e o texto grego também. O cair no sentido de estar envolvido em diversas provações, até porque enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai estar propenso aqui a provações, não para cair, né, mas para passar, exatamente. Nós precisamos passar para que a nossa fé venha a ser provada, essa é a ideia. Essa é a ideia. Inclusive a nota na Bíblia Shed, a nota dela vai ser muito boa. Mas eu peguei aqui na Bíblia Logos, a Bíblia Logos tem um dicionário grego aqui também, que ele vai pegar a mesma palavra, ele vai dizer aqui, ó, cair em algo que está ao redor. Olha só, cair em algo que está ao redor, né? Isto é, iluminar entre ou sobre, estar cercado de, cair entre ou em. Então, ele dá uma ideia, mais ou menos aqui, ó, cair em algo que está em redor, iluminar entre ou sobre, né? Estar cercado de. Então, aqui é mais ou menos envolver-se, né? É mais ou menos a mesma coisa de envolver-se, ou seja, estar cercado de algo, que no caso seria as provações ali, né? Ou as tentações que está no texto de Tiago. Então é isso. Então você, tendo um dicionário grego, ou
ou mesmo um dicionário bíblico mesmo em português. Nós temos alguns que são muito bons, como tem aqui o Wycliffe, dentre outros dicionários aí que pode te dar uma ajuda muito bem. Mas quando você olha as traduções, eu peguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 traduções diferentes. E tem mais, tem aqui a NVT, tem a de Jerusalém que eu não peguei, e você pode olhar depois e conferir. Então é isso. Então assim a gente vai entendendo o sentido do texto. Você precisa de mais de uma tradução. Então vamos deixar esse negócio aí, que a igreja, que a Bíblia verdadeira é a Almeida corrigida, não sei o que, isso é conversa. Hoje em dia isso aí não cola mais. Isso não cola mais. Ainda mais para quem diz que estuda a Bíblia realmente ou para quem prega. Tá bom? Deixe seus comentários aqui. Me diga o que foi que você achou desse vídeo e o que é que você pensa também sobre essa tradução. Estou bem rouco aqui, ainda estou me recuperando de uma gripe aí, mas é isso aí. Deixe seus comentários aí.